Quero compartilhar com vocês, encerrando esta aula, um vídeo que mostra um exemplo de mediação tecnológica no apoio da aprendizagem. É uma animação sobre o cérebro que auxilia, ou seja, media ou facilita a aprendizagem dos conceitos apresentados. Nesse exato momento, várias correntes elétricas estão passando por dentro da sua cabeça. O simples fato de você estar ouvindo a minha voz e vendo esse vídeo gera uma tempestade de correntes elétricas no seu cérebro que resulta em pensamentos, emoções e consciência. Pode até parecer mágica, mas não é. O que temos dentro de nossas cabeças é um órgão de complexidade única no nosso planeta, que a partir do caos de milhares de correntes elétricas interagindo, produz nossa experiência de viver no mundo. O que normalmente chamamos de cérebro, na verdade tem o nome de encéfalo. O cérebro é só uma parte do encéfalo, junto com o cerebelo e o tronco encefálico. Se o encéfalo fosse uma parede, os neurônios e as células glias seriam seus tijolos. Nosso encéfalo possui cerca de 86 bilhões de neurônios, conectados por milhares de ligações. Diferentes partes do encéfalo estão envolvidas em diferentes funções biológicas, cognitivas, sensoriais e motoras. Mas nem sempre temos uma área só envolvida, pois vários dos nossos feitos envolvem o funcionamento conjunto de várias partes do encéfalo ao mesmo tempo. Além disso, em caso de danos a uma área, outras áreas podem retomar parcial ou totalmente funções prejudicadas. Diferente do que se diz por aí, nós não usamos só 10% do nosso cérebro. Nós usamos ele todo, quase o tempo todo. As nossas funções psicológicas estão interligadas de uma maneira muito complexa com o tecido neural. Um exemplo que ilustra isso de maneira drástica foi o caso de Phineas Gage. Gage era um americano comum que trabalhava como operário na construção de ferrovias. Durante a explosão de um rochedo, Gage sofreu um acidente grave, no qual uma barra de metal perfurou profundamente a sua cabeça, danificando principalmente o lobo frontal do seu cérebro. Apesar disso, Gage sobreviveu ao acidente, mas algo havia mudado nele. Aquele homem que era considerado competente, equilibrado e cooperativo pelos colegas, se comportava agora de maneira agressiva, rude e impaciente. Os colegas de Gage disseram que ele não era mais o mesmo. A lesão neural resultou em uma mudança duradoura na sua própria personalidade. Outro caso impressionante de como lesões cerebrais podem mudar a mente e o comportamento das pessoas foi o caso de um professor americano. Ele passou a exibir inesperadamente uma obsessão por sexo e também tendências à pedofilia, apesar de nunca ter exibido qualquer tendência semelhante antes. Depois de ser preso por crimes que cometeu, passar por diferentes tratamentos e começar a reclamar de uma dor de cabeça, foi descoberto que o professor havia desenvolvido um tumor do tamanho de um ovo de galinha, em uma região do cérebro responsável pelo autocontrole e julgamento moral. Após a retirada do tumor, o professor apresentou uma normalização no seu comportamento sexual. Porém, alguns meses depois, ele voltou a exibir os mesmos padrões anteriores de pensamento e comportamento sexual exacerbado. E adivinhem só, lá estava outro tumor na mesma região cerebral. Após a nova retirada do tumor, o comportamento do professor se normalizou. Ainda mais chocante do que pensar que existem diversas correntes elétricas percorrendo seu encéfalo o tempo todo, mesmo enquanto você está dormindo, é pensar que mudanças na estrutura do encéfalo podem mudar radicalmente aquilo que normalmente consideramos parte das nossas essências, como nossa personalidade e condutas morais. Esse é o seu cérebro. Curta e compartilhe o nosso vídeo. E então, gostaram da aula? Na próxima, vamos falar da tutoria em atividades educacionais, mediadas por tecnologias e do seu surgimento. Até breve!